No vídeo de hoje do canal da Nicola te conto para onde Richarlison deve ir, atacante do Tottenham que foi pretendido por Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Deixa eu te atualizar também sobre a situação delicada de Luiz Ubeldia. Dorival Júnior não aceitou, mas sinalizou ao tricolor que topa voltar ao Morumbis. Bora contar ainda sobre mais um escândalo na base do Corinthians. Palmeiras vencendo o rival com direito a olé. Tudo sobre Verratti, salvando de novo a pele do técnico Carille para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças, saída no Flamengo, novidade no Cruzeiro, no Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Deixa eu mostrar na tela a minha sugestão para esse domingo. Preciso da vitória do Bahia contra o Mirassol, da vitória do Galo contra o Vitória e do empate ou da vitória do São Paulo contra o Cruzeiro. Só fui na lógica. E se os resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$320. Para você fazer sua fezinha na Betano é super simples, tem link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro na Betano, preenche todos os dados, depois é só depositar qualquer valor e você vai estar apto a fazer a sua fezinha. Casa de apostas esportivas absolutamente responsável, séria e honesta, essa eu atesto. Só para completar, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Vem se divertir comigo na Betano. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional. Bora direto para notícias, quero falar sobre o custo-benefício de Leonardo Jardim. Técnico do Cruzeiro vai muito mal até aqui. 7 partidas, uma única vitória, 2 empates e 4 derrotas. Única vitória contra o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro. Ele tem também no seu currículo a eliminação no Campeonato Mineiro com dois empates diante do América. E aqui que vem a parte importante, esse aproveitamento horroroso, acompanhado de um dos maiores salários do futebol brasileiro. Leonardo Jardim e sua comissão técnica custam $3.300.000 por ano. Esse valor equivale a R$1,5 milhão de reais por mês. Treinador português que eu entendi como excelente alternativa e escolha no Cruzeiro, mas a percepção que eu tenho é de que a forma de jogo que ele pensa não casa com esse atual elenco e o Cruzeiro vai para a partida super importante contra o São Paulo com um enorme ponto de interrogação também em relação ao treinador português, especialmente porque depois da derrota para o Moshur Cruna na quinta-feira em jogo da Sul-Americana, o treinador afirmou que já havia comentado com o dirigente, com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que esse time não tem capacidade para brigar por títulos, algo que incomodou demais aos jogadores de futebol. Não vou ficar nem um pouco surpreso se a passagem do técnico não durar mais do que um mês. Ele tem pouco mais de tem 2 meses e 1 semana. É possível que o Leonardo Jardim caia sem nem completar o período de experiência, que equivale a 90 dias. Bora falar agora sobre o rival Galo, que ainda precisa de uma grande venda na atual temporada para tentar equilibrar suas contas. Apesar de ter negociado no fim do ano passado o Paulinho com o Palmeiras por R$102 milhões, essa foi a grana que sobrou para o Atlético, e garantir mais R$69 milhões no início desse ano. Com a transferência do Alisson para o Shakhtar, ainda há necessidade de uma transferência importante, pesada. Isso porque o Atlético está hoje entre os clubes que mais devem no futebol brasileiro. Daverson foi por Fortaleza por algo na casa dos R$7 milhões e para fazer essa grande venda o Galo vai precisar abrir mão ou do Arana, ou do Rubens, ou talvez do Gabriel Menino. São, para mim, hoje, os atletas com um pouco mais de potencial financeiro. Lianco, recentemente contratado, também poderia ser uma negociação importante, mas ele tem afirmado que não tem nenhuma intenção de deixar a cidade do Galo. A pergunta que eu deixo para você, torcedor atleticano: se você precisa vender um jogador que vai te garantir dinheiro, qual seria a sua alternativa? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo como chance real de saída de atleta sem render qualquer centavo ao clube. Eu me refiro a Cleiton, atleta de 21 anos de idade, ele é zagueiro. No início do ano, o Flamengo chegou a sugerir uma renovação de contrato, já sob essa nova administração de José Boto e BAP. O
Cleiton e seus representantes entenderam que não era hora de renovar, nem tanto pelo aspecto financeiro, mas diante da falta de oportunidades. E a situação do Cleiton ela chama atenção, porque esse menino que foi revelado no ninho do urubu é sempre elogiado por todos os técnicos, mas não consegue jogar no time principal. E foi diante desse cenário que o Cleiton pediu para esperar alguns meses, para ver se seria aproveitado pelo Felipe Luiz antes de estender seu contrato. Só que, a partir daí, a coisa piorou demais para o Cleiton. Nesse domingo contra o Grêmio, ele vai para o segundo jogo seguido sem nem sequer ser relacionado. Foi assim no meio de semana contra o Central Córdoba, será assim nesse domingo contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. E o pior é que o Felipe Luiz, treinador do Flamengo, assegura que essa ausência do atleta até no banco de reservas não tem a ver com a questão contratual, abre aspas para o Felipe Luiz, foi opção técnica, não tem nada a ver com o contrato. Foi uma opção minha, disse o Felipe Luiz, que tem preferido o João Vitor, outro zagueiro revelado na base, de apenas 18 anos de idade. Diante disso, é natural que o Cleiton saia do Flamengo no fim desse ano. A partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para sair sem custos. E eu não ficaria nem um pouco surpreso se o Cleiton aparecesse no Red Bull Bragantino, que adora contratar jogadores revelados na base do rubro-negro, nessa situação, então, ainda mais cômodo por não ter de gastar nada com o jogador. Só para completar a informação super importante no Fla, rubro-negro, ou melhor, o patrocinador do Flamengo, a PixBet, conseguiu uma liminar na justiça que permite a ela continuar estampando a sua marca na camisa do Flamengo. Você vai lembrar que na sexta-feira o Ministério da Fazenda havia vetado 4 casas de apostas, a PixBet era uma dessa, mas diante dessa liminar, o Flamengo poderá usar a marca da sua patrocinadora no peito, no confronto contra o Grêmio. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco. Se é para falar de Vasco e falar bem, não dá para falar de outra coisa que não seja Pablo Verratti, centroavante argentino que marcou mais 2 gols na vitória do Vasco por 3-1 contra o Sport na noite desse sábado em São Januário. Resultado que salvou, pelo menos momentaneamente, a pele do técnico Fábio Carille, e mais uma vez o Verratti salvando o atual treinador. Números espetaculares do Verratti: 7 gols nos últimos 6 jogos, 13 gols em 17 partidas na atual temporada, número próximo de 1 gol por jogo, mesmo depois de 17 partidas. Aqui vem outro dado super importante: nenhum jogador fez mais gols do que Verratti no futebol brasileiro desde que aqui ele estreou. Verratti tem 46 gols em 92 jogos. Quem mais se aproxima do argentino é Yuri Alberto, do Corinthians, com 45 gols, mas em muito mais partidas, 104 jogos. Na sequência aparece o Pedro com 39 gols, o Lucero com 38 gols e o Hulk com 37. Só queria fazer uma menção importante: o Pedro tem 7 gols a menos do que o Verratti, mas bem menos jogos. O Verratti precisou de 92 jogos para fazer 46 gols. O Pedro tem 39 gols em apenas 68 partidas. Vale a lembrança de que o centroavante do Flamengo ficou 7 meses parado por conta de uma lesão no joelho. Só para arrematar em relação ao Cruz Maltino, vitória do Vasco, a segunda dentro de casa, que permite ao Cruz Maltino chegar a 6 pontos no Brasileirão, também somado a vitória no meio de semana contra o Puerto Cabelo, 4 pontos na Sul-Americana. As coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas para o Fábio Carille, que vai precisar continuar dependendo de resultados para não ser demitido. Hora de falar sobre o Palmeiras, que enfim jogou bem na temporada de 2025. Vitória convincente por 2-0 contra o Corinthians na Arena Barueri, estádio que não costuma dar sorte ao Verdão. Os gols marcados em bonitos lances. O do Emi Martinez em chute de fora da área merece elogios, embora fiquei na dúvida se não dava para o Donelli, o goleiro do Corinthians, chegar. Palmeiras que também criou tantas oportunidades que poderia ter vencido por 3 ou 4 gols. Teve um gol, por exemplo, de Vitor Roque anulado no segundo tempo. O Palmeiras desse sábado teve muito mais imposição, disposição e concentração do que seu adversário. E era algo que faltava ao Palmeiras nos jogos grandes. Muitas oportunidades de gol. Foi um Palmeiras que dominou a partida durante todo o período, tanto que o torcedor que foi à Arena Barueri gritou olé durante toda a segunda etapa. Registrar também a presença de público só razoável, 19 mil pessoas para uma arrecadação de 1.100.000 reais. Já contei para vocês que o torcedor do Palmeiras não gosta da Arena Barueri, estádio que inclusive teve alguns espaços de arquibancada fechados. Só para arrematar, Palmeiras que não vencia o Corinthians há 4 jogos,
incluindo os 2 da final do Campeonato Paulista que terminaram com o título alvinegro. Só para arrematar, queria destacar a posição de Abel Ferreira, que minimizou a importância do Campeonato Paulista e afirmou que marcando o Carrilho, meio-campista do Corinthians, você tem 50% de força a menos do adversário. Quero contar sobre mais um escândalo na base do Corinthians. Você sabia que o presidente Augusto Melo criou a categoria Sub-18 no Timão? Importante lembrar que essa categoria não existe na CBF e nem tem calendário de jogos no Campeonato Brasileiro. A justificativa do Corinthians é de que esse Sub-18 excursionaria pelo Brasil e pelo exterior, mas 1 ano e 4 meses após assumir o clube, o Augusto e o pessoal da base não conseguiu realizar nenhuma excursão para o Sub-18 até agora. Existe o planejamento de uma partida ou de alguns jogos na metade do ano nos Estados Unidos, resta saber se isso vai sair do papel. A grande verdade é que esse Sub-18 do Corinthians até aqui tem servido apenas como um grande cabide de emprego. Corinthians, nas categorias de base, que já contratou perto de 80 jogadores, vai colocando atletas nesse Sub-18. Resta saber o motivo. Importante lembrar também que há jogadores com mais de 18 anos de idade participando do Sub-18, tem um inclusive com 20 anos de idade. Coisa é tão largada e bagunçada que esse Sub-18 não consegue nem treinar com o restante das categorias de base no CT do Parque Ecológico do Tietê, para evitar que esse pessoal que já não tem campeonato para jogar, também não tem espaço para treinar, o Corinthians se associou à Portuguesa e usa um dos campos do centro de treinamento rubro-verde. Só para completar outras coisas super importantes que você precisa saber sobre a base. O zagueiro Caio Garcês, 20 anos de idade, titular absoluto durante toda a Copa São Paulo de Juniores. Esteve, por exemplo, na decisão contra o São Paulo. O jogador saiu de graça, sem render qualquer centavo ao Corinthians. Enquanto o Timão compra um monte de jogadores de qualidade discutível, abre mão sem custos de atletas que são elogiados. Caio já está empregado jogando no São Bernardo. Só para completar, outra informação relevante. O Corinthians tenta descobrir quem é o funcionário da base que tem aliciado os jogadores para que fechem com um único empresário específico. Essa situação tem causado uma série de denúncias internas. Essas denúncias já chegaram ao Augusto, que tenta apurar qual o funcionário e qual o empresário que se beneficiam desse esquema. Bora falar agora sobre Dorival Júnior. O ex-técnico da seleção não tem um acerto verbal com o São Paulo, mas já sinalizou ao presidente Júlio Casares que vê com bons olhos um retorno ao tricolor. Ele diz que não pode assinar nem acertar nada enquanto o São Paulo tiver um técnico, mas o São Paulo já foi avisado de que se o Zubeldia cair, Dorival topará voltar ao Morumbis. Dorival, que era o técnico do São Paulo, quando em janeiro do ano passado recebeu um convite para treinar a seleção brasileira, saída absolutamente normal e que rendeu ao São Paulo cerca de 6 milhões de reais como indenização da CBF. Pois bem, o Dorival tem direito a 1 milhão de reais por mês de salário até a metade do ano que vem, salário pago pela CBF pela quebra do contrato de forma antecipada, o que permite ao São Paulo imaginar que a contratação do Dorival não vai custar tão caro quanto a de um ex-treinador da seleção. Dorival ganhava na CBF 2 milhões de reais por mês, contra 1 milhão e 200 mil dos tempos de São Paulo. A ideia do tricolor é voltar a pagar 1 milhão e 200 mil ao Dorival assim que o Zubeldia for demitido. E aqui que vem outra informação importante. Em caso de derrota para o Cruzeiro, o Zubeldia será demitido. Em caso de empate, as circunstâncias serão avaliadas. São Paulo perdia e foi buscar o empate fazendo um bom segundo tempo. O Zubeldia pode ganhar um fôlego novo. São Paulo vencia por 1 ou 2 gols e toma um empate no fim da partida, Zubeldia será demitido. Treinador argentino que mais uma vez não estará no banco de reservas por conta de outro cartão vermelho. Ele foi expulso e vai dar seu lugar a Maxi Cubeiras, que é seu auxiliar e que não tem retrospecto bom à frente do São Paulo. São 7 partidas como técnico principal, uma única vitória contra o Bahia, além de 3 empates e 3 derrotas. Só para completar, São Paulo que tem vários problemas para o confronto contra o Cruzeiro, sem Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo, Pablo Maia, Caleri e Arboleda. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Richarlison, ex-atacante da seleção brasileira e que recebeu propostas recentemente de Palmeiras, Flamengo e Fluminense, deve jogar na Arábia Saudita. Essa decisão está sendo amadurecida por ele e seus novos representantes.
Richarlison entende que precisa recuperar um dinheiro perdido. Segundo um amigo do Richarlison, pelo menos 10 milhões de reais viraram pó por conta da antiga relação com o seu empresário, Renato Velasco. A briga entre ambos virou um caso de justiça, com o Velasco tentando uma indenização milionária de 18 milhões de reais e com o Richarlison contando a pessoas próximas que o Renato, que tinha acesso às suas contas bancárias, fez evaporar em cerca de 10 milhões de reais de sua conta. Richarlison ainda acusa o Velasco de pegar participação maior do que aquela prometida ou admitida pela FIFA na relação entre atletas e empresários. E é nesse contexto, sem conseguir jogar por conta de uma série de lesões no Tottenham e descartando a volta ao Brasil nesse momento, que o Richarlison está mais propenso a se mudar para a Arábia Saudita. 2 clubes de lá já sinalizaram com propostas grandes, vultuosas, para a metade do ano. Detalhe importante, o Richarlison ganha 5 milhões de reais por mês na Premier League e vai ter a oportunidade de praticamente dobrar seus vencimentos para se mudar para a Arábia, caso o negócio assim se confirme. Richarlison, que havia sido procurado por Palmeiras, Fluminense e Flamengo com os mesmos objetivos, de chegar para a disputa do Super Mundial de Clubes, se fixar em território brasileiro e voltar à seleção nacional. Richarlison ama jogar com a camisa do Brasil, mas entende que esse movimento agora seria prejudicial à sua carreira. Só para completar, é importante contar que o Richarlison, que já foi super querido pelo torcedor brasileiro enquanto vestia a camisa da seleção, vive um momento de baixa também em seu clube na Inglaterra. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, assim que pintar a notícia. Tchau!